As comarcas distribuídas pelo Estado, os serviços do Poder Judiciário colocados à disposição dos pernambucanos, a realocação de comarcas e o impacto no atendimento. Justiça nos municípios, no debate desta segunda-feira às 11 horas, com o juiz Gleidson Lima, a vice-presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, e o coordenador-geral do Sindicato Estadual dos Servidores do Judiciário, Alcides Campelo. Rádio Jornal. Debate em rede. Oferecimento Farmácias Diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso, nós cuidamos de você. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Aperfeiçoar o atendimento na justiça nas cidades, igualar a distribuição de processos entre magistradas e magistrados, além de defender o dinheiro público, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esse é o objetivo na agregação de comarcas aqui no estado. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a distribuição de comarcas pernambucanas e como está a realocação das circunscrições. Quais as consequências desse agrupamento e principalmente os impactos dessas mudanças junto à população. E para falar desse tema, nós estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, ao vivo também no site da Rádio Jornal, no Instagram com imagens para que você possa nos ver e ouvir. E, claro, disponível no WhatsApp para que o ouvinte, o cidadão, possa participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente. Mais do que isso, também tirar as suas dúvidas. Vou falar então para você o número do nosso WhatsApp. Anota aí, 991478520. Repetindo, 991478520. Dito isso, vou apresentando hoje quem está com a gente aqui na bancada, começando pelo juiz Gleidson Lima, ele que é assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, TJPE. Doutor, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Caruaru e Garanhuns também. Também, é Pernambuco falando para o mundo, doutor. Bom dia Ingrid, Alcides, é um prazer aqui me encontrar para esclarecer essa readequação das comarcas no estado de Pernambuco. Importante porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas será que esse é um assunto de interesse de todos? Bom, se não é de interesse de todos agora, em algum momento esse assunto pode cair no seu colo, você pode estar enfrentando alguma dificuldade e aí se colocar a pensar a respeito dele. É para isso que a gente vem aqui, né, doutor? Para prestar os esclarecimentos e informar também a população. Mas dito isso, seguimos com a nossa bancada. Ingrid Zanella, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado, OAB. Doutora, prazer também recebê-la. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes, né? Em todo o nosso estado de Pernambuco, o doutor Gleidson, o doutor Alcides, é uma felicidade estar participando de uma temática tão importante. Natália, você foi muito certeira no início da sua fala. Será que isso interfere, né, em toda a sociedade? Exato. Essa não é uma temática exclusivamente jurídica. Ter acesso à justiça, ter o judiciário próximo, tem a ver com democracia. E o jurisdicionado, todos os ouvintes devem participar desse debate, porque isso não deve trazer empecilhos ao acesso à justiça no caráter amplo. Essa é a preocupação da OAB, né? Fortalecer a advocacia, mas fortalecer também todo o jurisdicionado que deve ter acesso às comarcas e ao judiciário. Então, um prazer e tenho certeza que o doutor Gleidson trará boas informações para apaziguar toda a sociedade. Sim, com certeza. E eu tenho o prazer também de falar da nossa bancada, ainda com o Alcides Campelo, ele que é o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Natália Ribeiro, e a todos que nos ouvem aí na Rádio Jornal, né, de Pernambuco, falando para o mundo. Essa oportunidade, agradecer essa oportunidade para falar com os ouvintes, né, agradecer aqui também com o doutor Gleidson Lima, representante da OAB Ingrid Zanella, e a gente debater, né, tem aqui o alcance da justiça. Eu acho que a pergunta que não quer calar, se a gente quer ampliar o acesso à justiça, ou a gente quer reduzir, a gente quer melhorar o serviço ou não quer, né, como fazer isso de forma, sim, eficiente, com eficácia, mas atendendo a toda a população.
O senhor usou o termo aprimorar, como nós podemos ampliar? E aí, inclusive, Dr. Gleidson, a gente recebeu uma informação já tem algum tempo, falando sobre uma ação do Tribunal de Justiça, fazendo agregação de comarcas, e essa notícia que foi divulgada à imprensa, a gente chama de release no nosso meio, não é? Ela falava o seguinte, que com o objetivo de aprimorar o atendimento jurisdicional, bem como equalizar a distribuição de processos entre magistrados e magistradas, além de preservar o dinheiro público, o Tribunal de Justiça do Estado começa a agregação da comarca de Angelim a de Canhotinho e da comarca de Ferreiros a Timbaúba. Bom, estou fazendo essa introdução porque, de fato, eu quero entender. E aí eu até vou novamente repetir aqui os termos. Vamos lá. Aprimorar, os termos não, os verbos. Aprimorar, equalizar, preservar. De fato, doutor, por aí é a ideia? Sem dúvida, Natália. Essa agregação de comarcas, ela é baseada numa resolução do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2013. Os tribunais têm por dever observar onde nós temos uma grande demanda da procura pela justiça e onde nós temos uma pouca demanda dessa procura pela justiça e realizar algo em que o acesso à justiça permaneça, que todos tenham esse acesso à justiça, agora que se preserve o gasto com o dinheiro público. Como isso? A população cresce, as demandas crescem, algumas cidades se sobressaem a outras em população e em demanda. Então, em 2013, o CNJ diz, tribunal, observa onde você tem comarca e como você vai fazer esse acesso à justiça. Porque o termo acesso à justiça, de uma maneira assim, nua e crua, ele pode dizer, o acesso à justiça pressupõe que em cada município se tenha poder judiciário. Sim. Mas o acesso à justiça de maneira global, a gente observa que ter justiça em toda comarca pode ser negar acesso à justiça em algumas comarcas. Por quê, doutor? Um exemplo prático. Comarca de Calçado. Nós tínhamos na comarca de Calçado 480 processos em andamento. Uma média de 5 processos distribuídos por mês, com 1 juiz e 5 servidores. Ao lado, na comarca de Lajedo, à época, nós tínhamos 6.000 processos em andamento e cerca de 130 processos distribuídos por mês. A justiça é uma só. O orçamento é um só. Sim, 7 servidores na comarca de Lajedo. E na outra comarca eram 5. Ok. 490 processos, entre 5 e 7 demandas por mês, 6.000 processos, 130 processos mês. O que foi feito? Se agregou a comarca de Calçado a Lajedo e é importante que se saiba isso, se instalou a segunda vara de Lajedo. Esses 400 e poucos processos vieram para Lajedo, se somaram aqueles 6.000 processos que tem em Lajedo, ficou 6.400 dividido por 2 juízes, 3.200 para cada um. Então, o termo acesso à justiça, ele vai além. Um juiz em Calçado e só um em Lajedo, nós não estávamos dando acesso devido à justiça à população de Lajedo. Mas o tribunal vai além, não é? Nós temos que dar condições do jurisdicionado de Calçado ter o pleno acesso à justiça. Então, a era digital nos mostra que hoje nós não precisamos estar com toda uma estrutura montada em um lugar para que aquele lugar tenha justiça. Então,
Agora vem o segundo passo. O Brasil importa isso da Espanha. Os PIDs, Pontos de Inclusão Digital. A resolução foi semana passada. Toda cidade que não tiver o judiciário com um juiz vai ter uma sala com todo o equipamento e com um servidor em convênio com a prefeitura. Nós estaremos instalando em Brejão e Moreilândia semana que vem, para que, se a pessoa quiser observar um processo, vai lá no computador. Vai ter alguém para ajudar. Para ajudar. Vai fazer uma audiência. Não precisa ir na comarca vizinha, faz por videoconferência. Ou seja, esse segundo ponto. No primeiro ponto a gente readecou, Sim. certo? E no segundo ponto a gente vai permanecer com o serviço através das casas de cidadania e justiça, podendo também o magistrado se deslocar a essas cidades para fazer conciliações, mediações. E, doutor, foram quantas aglutinações desse tipo nos últimos tempos? 19. 19 Agora, em um ano? Qual período? Não, isso aí começou em 2021. 23 19, anos. então. É. Em 19 teve a resolução e se preparou para paulatinamente se ter. São 19 unidades, Certo. né, passíveis de agregação. Perfeito. Agora, a pergunta também, Natália, é interessante. E quantas unidades foram instaladas neste período? Quantas? Não é? Porque, veja, nós tivemos o tribunal realocando. Nós tivemos aumento de criminalidade no Cabo de Santo Agostinho, terceira vara criminal no Campo de Santo Agostinho. Nós tivemos aumento de criminalidade em Paulista, terceira criminal em Paulista, uma vara civil em Paulista. Nós, semana que vem o tribunal estará com a segunda criminal de Arco Verde, com a 7ª vara civil de Jaboatão, não é? Uma quantidade imensa de CEJUSCs. O que são CEJUSCs? Centros Judiciários de Conciliação. Nós temos parcerias com universidades para também ter essa mediação, essa conciliação. Porque nós temos que buscar hoje que não se torne processo. Né? Se a gente conseguir pacificar a sociedade, os advogados hoje eles já buscam, né, essa visão pela mediação, pela conciliação. O processo deve ser o último caso para o cidadão. Então, em paralelo a essas agregações, né, segunda vara de Lagedo, segunda vara de Cabrobó, vara criminal de Araripina, vara criminal de Salgueiro, nós agora e vamos ter a segunda vara criminal de Serra Talhada, segunda vara criminal de Afogado da Engazeira, segunda vara criminal de Santa Cruz do Capibaribe, segunda vara criminal de Palmares. Ou seja, se adequa. Naquele local ali, se torna dispendioso toda a estrutura judiciária. Nós deixamos uma estrutura judiciária mínima, que o cidadão tem acesso ao seu processo, mas nós vamos focar naquele local onde o judiciário está precisando de mais unidades, onde a população está precisando, não está tendo o devido acesso à justiça. Perfeito. Eu quero saber como a OAB tem acompanhado esse processo e se concorda com essa visão de que está sendo otimizado e que não está acontecendo prejuízo no atendimento à população, doutora Ingrid. Perfeito, Natália. Desde o início dessa temática, a OAB ela se posicionou de forma contrária à extinção das comarcas. Né? Nós fizemos diversos diálogos com o Tribunal de Justiça, fomos ao CNJ, porque nós acreditamos que todo município deve ter uma comarca para possibilitar que o cidadão tenha mais acesso ao judiciário. Quando a gente fala sobre processo tecnológico, quando a gente fala sobre acesso à tecnologia, isso é uma etapa muito importante, mas a gente tem que lembrar a realidade do nosso estado. Às vezes, para ir de um município para o outro, considerando a distância, considerando o tamanho do nosso estado, o cidadão pode passar 2-3 horas para chegar a uma comarca onde terá esse acesso formal ao judiciário. Algumas situações podem ser amenizadas, como ponderou o Dr. Gleidson, né? Se nós tivermos um acesso mínimo nesses municípios que tiverem 100 comarcas, pelo menos para possibilitar que o cidadão ele não precise se deslocar para ter acesso ao seu processo, né? Para poder despachar com o magistrado, para fazer a audiência. Mas a gente tem que lembrar que isso vai precisar de uma transformação
tecnológica para dar a esses municípios esse acesso que não existe hoje em dia. E a gente precisa também de um compromisso. Quantas vezes o magistrado, nessas comarcas onde não há um local do judiciário, apenas esse termo que foi utilizado, esse PID, né, esse acesso mais digital, local mais digital, ele deverá ir a esse município falar com os cidadãos. Quantas vezes por mês o magistrado que não é dessa comarca deverá ir para os municípios vizinhos para fazer essas audiências, esses mutirões de conciliação, mesmo que seja, a gente sabe, um conciliador, não necessariamente um magistrado. Né? Nós estamos passando agora, inclusive, por processos de aglomeração dessas comarcas e ficamos com dúvidas, inclusive, no procedimento, como haverá essa suspensão de prazo, como os advogados e as advogadas eles podem continuar, né, tentando impulsionar. A gente tem um problema muito sério na justiça, que são os processos físicos. Né? Existe aí uma necessidade de uma segurança para que esses processos eles tramitem sem qualquer óbice à celeridade processual, haja aí um impulsionamento a essa digitalização ainda dos processos físicos remanescentes. A gente tem que lembrar também que no início desse debate, né, de extinção e de união de comarcas, perdão, nós tínhamos a média de 30% das comarcas de Pernambuco que iriam desaparecer das 151 varas, no início das varas. Inicialmente se dizia que seriam 30% das comarcas, o que acendeu ainda mais uma preocupação da OAB de Pernambuco, porque a gente acredita que o município deve ter o judiciário próximo. Isso traz, né, o sentimento e o acesso à justiça, principalmente diante dessa diferença de realidade dos cidadãos pernambucanos, principalmente quando a gente vai para o interior, mais para o sertão de Pernambuco, que sequer as pessoas às vezes têm energia, acesso à internet. Como é que a gente vai estar possibilitando o acesso à justiça se o judiciário não está fisicamente acessível? Então, essas foram as preocupações da OAB de Pernambuco. Importante ponderar o que o doutor Gleidson trouxe, que acho que 8 ou 7 comarcas já foram, varas especializadas foram instauradas também, né, diante dessa necessidade dos municípios, mas a gente ainda acredita, principalmente porque a nossa Constituição Estadual de Pernambuco prevê, né, a existência das comarcas nos municípios. Então. Doutor Alcides, eu quero saber, claro, a visão do Sindicato dos Servidores do Judiciário a respeito desse assunto, e eu já vou fazer uma segunda provocação, que é a seguinte: será que essa aglomeração não está mostrando para a gente que está faltando funcionário, que está precisando ter concurso público? Qual é a sua avaliação? Certo, Natália. Primeiramente, né, falar dos princípios, né, do que a gente entende sobre esse alcance da justiça, aprimoramento, preservação, equalização. É importante frisar que a gente defende que o serviço público seja bem feito. E aqui, no nosso papel representando a categoria dos servidores e servidoras do TJPE, é que a gente quer fazer sempre mais e melhor. Participamos de alguns eventos, né, promovidos pela gestão do tribunal, a gestão atual. Ano passado a gente foi de Petrolina até Recife, viajando todo o estado, junto com o tribunal e dialogando com a categoria, né, com os magistrados e tal, para a gente aprimorar o judiciário. Então a gente defende que a gente tenha um planejamento estratégico, que a gente tenha eficiência e eficácia. Então a gente está do mesmo lado da população, a gente quer que a população seja atendida. E para isso a gente tem que dar o nosso melhor, fazer bem feito. E para isso sim, a gente entende que determinadas situações tem comarcas que estão com poucos servidores e outras tinham até um número maior. O Tribunal de Justiça, na gestão atual, inclusive fez uma equalização da força do trabalho, do qual a gente defende, né, que exista isso, para que inclusive possa fazer concurso público de forma objetiva e eficiente, ou seja, onde é que a gente está realmente precisando de servidores, a gente vai lá e aloca servidores. Com isso também a gente defende a remoção da nossa categoria, ou seja, que a gente não fique preso na mesma comarca por anos e anos, né, a depender do interesse da administração e do servidor, você poder fazer essa movimentação e a nomeação. Mas, como eu estava dizendo, o princípio principal para a gente é a questão do serviço público tem que atender a população, né? Então a gente tem que fazer o melhor nesse sentido e a gente defende o princípio da continuidade, né, do interesse público, da universalização do acesso. Então isso nos preocupa muito.
quando a gente faz uma agregação. Mesmo que tenha esse elemento, né, coerente, né, de certa forma, com a questão da preocupação com o erário público, me pergunta e me preocupo também com a questão, justamente nesse mesmo item, como é que a gente vai fazer como uma lagoa de Itaenga, que para quem conhece lá, o pessoal que está nos ouvindo de lá da cidade, sabe que é um prédio, né, minimamente estruturado, né, tem outros que não está muito aquém dessa necessidade, a gente bate muito nessa tecla com os presidentes que estão em exercício, para reformar mais do que construir. Porque se você chega no fórum de Serra Talhada, Arco Verde, Limoeiro, que foi inaugurado recentemente, são belos fóruns, muito bom, e a gente quer isso, que a população, os advogados, os defensores, a promotoria, os juízes, servidores, todo mundo tenha um bom ambiente de trabalho. A gente, como sindicato, evidentemente, discute condições não só de remuneração, mas também de trabalho. Isso é muito importante. No entanto, nesses fóruns que eu citei, a maioria deles estão com pavimentos sem uso nenhum. Então, ou seja, qual é a preocupação se a gente vai fazer um prédio novo, se tem um andar inteiro sem usufruto? Da mesma forma, como é que a gente vai pegar um prédio como o Lagoa de Itaenga, que tem lá todo estruturado, a gente vai fazer o que com ele se a gente fechar? Né? Eu sei que o termo exato que está se colocando é agregação, e aí entra uma outra preocupação, para o Dr. Gleice também mencionar sobre isso, que é aquela metodologia, né? Ela fala naquela resolução 84 do CNJ de que a cada 3 anos vem a questão da movimentação processual. E o que me preocupa então, cada 3 anos, como é que a gente vai ficar fazendo um retrato todo momento e fecha para cá, reabre para cá? Essa é a maior preocupação, até para a segurança dos servidores, os próprios magistrados. A Associação dos Magistrados, a AMEP, também entrou no CNJ, OAB e o sindicato lá na época contra essa resolução, que não foi na gestão atual, foi na anterior. Sim. E está se dando continuidade. E é bom frisar que foi no contexto da pandemia, de contingenciamento de recursos. Então a gente entende que o recurso, a gente não pode estar trabalhando, claro que o que tiver de bom de empresa privada, dos princípios da empresa privada para trazer e melhorar a nossa gestão, ótimo. Mas não pode fazer isso de forma mecânica, porque a gente é para a defesa do interesse da população. E veja, quem vai ser mais afetado com isso não é o servidor, não. O servidor, como o Dr. Gleice bem falou, tem já teletrabalho, né? A gente tem outras alternativas para a nossa categoria. Vai ser realocado de alguma forma. De alguma forma, né? Então vai estar lá continuando trabalhando na instituição, não vai perder seu vínculo empregatício. Uhum. Mas e a população? Essa é uma preocupação que também nós do sindicato temos. Quero falar sobre essa questão do periódico, doutor, do período em período. É fato que isso está num oceano próximo, daqui a alguns anos, logo ali à frente pode existir uma nova avaliação sobre o número de comarcas? A comarca ela não é extinta. A comarca é agregada. A resolução CNJ, o que ela diz? As unidades que tiverem distribuição processual de menos de 50% da média das demais unidades, elas são passíveis de agregação. Então, o primeiro ponto é que aquela lista grande de passíveis de agregação, ela difere de comarcas agregadas. Ponto a ponto, o tribunal vê também a realidade, tanto da comarca que vai ser agregada, quanto da comarca agregadora. Vamos lá. Lajedo Calçado, mais uma vez, né? Observou-se que Lajedo se precisava de uma unidade. E Calçado, a demanda estava pequena. Então, se pega aquela força de trabalho de Calçado, se coloca em Lajedo, junto às duas, e divide aqueles processos de Lajedo por 2. Se, por algum motivo, aquela unidade tem um crescimento de demanda, ela pode ser reativada. Né? Exemplo, Tamandaré, num passado próximo, não era comarca. Porto de Galinhas foi crescendo, chegou Tamandaré. Hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas, de população flutuante em Tamandaré. O tribunal achou que Tamandaré deve ser comarca, tem demanda para isso. Então, não é só com essas comarcas que foram agregadas. Todo e qualquer município é analisado pelo Poder Judiciário trimestralmente para saber se é passível de ser comarca. Não só essas agregadas. Então, não é direcionado a essas comarcas que foram agregadas. E diferenciar passíveis de agregação de comarcas efetivamente agregadas. Do passível de agregação à agregação, o caminho é longo e o estudo é grande. Demora quanto tempo, mais ou menos? Não, demora o estudo. Não existe um tempo determinado.
Isso, não existe um tempo determinado e a comarca, uma vez agregada, ela pode voltar a ser comarca, como uma comarca que hoje tem uma grande distribuição processual, amanhã pode não ter mais condições de ser comarca. Pernambuco é muito cioso na questão dos seus municípios. Os municípios geralmente têm uma população maior, né? Nós temos estados, eu fui juiz de um estado em que havia município com 3 mil pessoas. Né? Então, eu fui juiz de 7 municípios. Uma comarca com 7 municípios. Que, quando eu vim para Pernambuco, minha única comarca somava todos os 7 municípios que eu fui no estado anterior. Então, é um estudo que ele é circunstancial e ele tem que ser realmente refeito. E, Natália, isso também a gente não sai só das comarcas pequenas. O tribunal agora está trabalhando com as comarcas de médio porte e com Recife. Isso que eu disse, por exemplo, Palmares. Nós temos lá 3 varas cíveis, hoje, uma vara criminal e um juizado especial cível. Cresceu a criminalidade na comarca. O que foi feito? Primeiro, retirou-se os crimes de menor potencial ofensivo da vara criminal e se transformou o juizado em cível e criminal. Desafogou a vara criminal. Não, ainda precisava de mais. Observou-se que a demanda na vara de infância, veja, é uma matéria importante, mas era muito pequena. Se transferiu a competência da infância para a 3ª vara cível e aquela vara de infância se transformou em 2ª vara criminal. Então, é o que a matéria do tribunal diz: aprimorar, equalizar e preservar o dinheiro público. A sociedade, ela muda. E o tribunal, ele não pode ser aquele poder hermético que não muda com a sociedade. Comarca de Caruaru, minha cidade, um grupo agora de comerciantes da ASIC foi pedir a 6ª vara cível e trouxe dados da população flutuante em Caruaru, de quantas pessoas estão lá no dia da feira e as questões empresariais lá. Então o tribunal vai fazer agora um estudo. Sim. Agora, antes de Caruaru, quais são as comarcas que estão com grande movimentação processual? Eu tenho Camaragibe, Jaboatão, Vitória de Santo Antão. Então, é difícil, mas enquanto administração, o tribunal tem que olhar o todo. E o dinheiro é um só. O número de servidores é um só. O número de juízes é um só. Então, esse movimento, que eu não chamo de agregação, mas de realocação, de equalização das unidades judiciárias, é visando o melhor acesso à justiça, a população ter esse maior acesso ao judiciário. E, a nosso favor, a era digital. Quem hoje não tem um celular? Né? Pouquíssimas pessoas hoje não têm um celular. É hoje algo essencial na vida de uma pessoa. E com o celular, você vê o mundo. Você vê seu processo, você acompanha tudo. Então, a discussão, na minha modesta opinião, deveria ser desse acesso digital a todos. Essa ampliação. Ampliação. Hoje, as pessoas fazem audiência do carro. Liga o celular, está indo para o trabalho e está fazendo audiência. Então, a gente tem que ampliar esse acesso universal. De onde a pessoa esteja, tem acesso ao judiciário. E, por isso, estamos chegando agora a 90% dos processos digitalizados no judiciário. Isso é percentual para Estado? Hã? É para Estado esse percentual? Para o Estado todo. 90%. Mas tem uma novidade. A nossa equipe de TI do tribunal, o nosso grande problema, porque são 2 fases para o processo ficar digital. O processo é físico, então ele é digitalizado. E depois de digitalizado, tem um nomezinho chamado migração. Ele é migrado para o novo sistema. Então,
se estava travando nessa migração. O processo era digitalizado e o ser humano era quem estava fazendo a migração. Então, doutora Ingrid, advogada, dizia, meu processo foi digitalizado, tá pior. Por quê? Porque tá digitalizado e ele não é migrado e eu fico tentando colocar um documento e não consigo. Nossa TI desenvolveu agora um robô, certo? Que é uma pessoa migrava 1000 processos mês. O robô está migrando 1000 processos dia. Então, o tribunal terá esse aumento aí na migração, que é onde está travando, para que, no máximo, até janeiro de 2024, esses 10% que faltam, esses hoje 113 mil processos que faltam, sejam migrados e tenhamos 100% digital o judiciário pernambucano. A partir do ano que vem. Janeiro de 2024 é a previsão. Hoje, como eu digo, o problema hoje nosso não é a digitalização. A digitalização está de vento em popa. O problema hoje é a migração processual. Perfeito. Por quê? Porque essa migração também tem que ser correta. Se falta um documento, ou esse documento é colocado errado, pode prejudicar todo aquele processo. Então, é algo que tem que ser feito, né, minuciosamente, para que... E era por isso que se demorava tanto com a pessoa fazendo, com o ser humano fazendo, porque ele tinha esse cuidado. E agora o robô, ele está fazendo automaticamente essa migração. Nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais debate. Eu já vou lançar aqui o questionamento para nós voltarmos no intervalo, ouvindo a doutora Ingrid, ouvindo também a doutora Alcides, ouvindo o doutor Gleidson. Eu quero saber se esta agregação de fato está funcionando. Está acontecendo celeridade nos processos? Voltamos já já. Debate em rede. De volta com o debate da Supermanhã da Rádio Jornal, começando a semana para falar a respeito de justiça, de comarca, o seu direito. Hoje muitos ouvintes aqui entrando, interagindo, mandando mensagem para a gente. É um prazer tê-los todos aqui participando com a gente do Sertão ao Litoral. Muito boa essa oportunidade de conversar sobre um tema tão pertinente. E doutora Ingrid, eu quero conversar com a senhora, voltar com a senhora que representa a OAB hoje nesse debate, vice-presidente da OAB Pernambuco, para responder o que eu falei antes de chamarmos o intervalo. Essa aglutinação, esse aprimoramento ou aproveitamento das comarcas, está de fato fazendo com que o processo seja mais célere? Porque o que mais nós temos aqui de ouvintes comentando, tanto na nossa live no Instagram, quanto também aqui no nosso WhatsApp, é o seguinte: estou com o processo parado há muito tempo e não vejo ele andar. A gente sabe que os motivos são muitos. Sua resposta. Natália, um dos pontos que nós, nessa ideia inicial de agregação de comarcas, um dos pontos que a OAB Pernambuco chamou muita atenção foi a ausência de oitiva da sociedade. A sociedade, o jurisdicionado, ele não teve a oportunidade de se manifestar sobre aquela possível extinção ou agregação daquela comarca a outro município. A gente sabe que isso, diante de um município principalmente afastado da região metropolitana de Recife, pode dificultar o acesso ao judiciário. E nós não temos ainda estudos que indicam a celeridade maior conforme essa agregação. Isso não foi publicizado, né? Se o doutor Gleidson tiver algum dado que eu não tenho, é muito bom ele compartilhar, porque nós não tivemos acesso a estudos publicizados demonstrando que houve uma melhora na eficiência do judiciário no campo material. Então, nós não sabemos que isso trouxe um benefício. É importante também mencionar que quando o Tribunal de Justiça mencionou essa possibilidade de agregação, a redução de custo estimado era algo em torno de 10 milhões, o que é muito pouco para a rentabilidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É um custo reduzido. Quando a gente está colocando aí o acesso da sociedade ao judiciário. Isso não é um tema meramente jurídico. A sociedade ela precisaria estar envolvida nisso. A gente precisaria estar ouvindo qual a dificuldade, qual a solução que é passível. Voltando aqui a um tema que foi já mencionado sobre os pontos de unidade avançada que serão iniciados pelo judiciário, conforme informado aqui nessa reunião, em alguns municípios. Isso
pode trazer um paliativo, uma solução paliativa para isso, não é a solução, né, devida, a gente acredita realmente na necessidade de existência de comarca, conforme inclusive a Constituição Estadual de Pernambuco, todo município tem direito a uma sede da comarca para possibilitar essa relação jurisdicionado, poder judiciário, sociedade, advocacia e acesso à justiça num formato amplo, mas precisa existir uma solução que atenda toda a sociedade. Nós sabemos que celular é uma coisa que todo mundo tem, mas a educação tecnológica precisa avançar. Não é simplesmente ter um celular para conseguir ter acesso ao judiciário. Eu estava vendo aqui abri aqui no intervalo meu celular e vi que temos mais de 800 mil pessoas em Pernambuco que se consideram analfabetas. É um dado do IBGE. Então, imagina como essas pessoas, principalmente diante de processos que às vezes pode ou não ter um advogado, se for na justiça especial, no juizado especial, né, um juizado de menor porte, como essa pessoa vai poder ter o seu processo tramitando. Então, é importante ouvir a sociedade, é importante ter dados de como isso está reverberando de forma eficiente de volta para o jurisdicionado, se melhorou o acesso à justiça de alguma forma, né, para que a gente não tenha óbices pragmáticos do acesso à justiça. E olha, a gente passou por isso na pandemia, sobre a necessidade de um maior acesso tecnológico, né? Nós adaptando tudo de uma forma muito rápida na Covid, tivemos a alteração radical, né? Se falou muito em evolução 5.0 da justiça, porque começamos a fazer audiência por vídeo, isso não existia, despachos por vídeo, isso também era raro acontecer no judiciário, no Poder Judiciário. Então, isso tudo aconteceu de uma forma muito rápida e, de repente, nós transformamos uma solução que foi momentânea em face da Covid, para uma possível regra nos interiores do Estado, quando não existirá uma comarca. Então, isso deve ser visto com a preocupação necessária para que a gente tenha, de fato, esse acesso e não haja essa agregação, não traga óbices ao judiciário. Eu quero saber, doutora Alcides, a visão também dos servidores a respeito deste assunto, mas eu vou aproveitar aqui uma questão que um ouvinte manda para a gente pelo WhatsApp, é o Fernando, que mora em Casa Forte. Ele fala assim: o que falta para a Justiça Estadual é fiscalizar a produtividade de juízes e servidores e ainda fazer correções periódicas nas varas. Bom, vou interpretar aqui o que diz o nosso ouvinte. Será que o problema está no servidor que não está sendo ágil o suficiente? Qual é a sua avaliação? Isso, Natália. Vou começar antes tecendo comentários mais gerais, até chegar à pergunta do Fernando de Casa Forte. É importante frisar, né, já que coaduna um pouco com a pergunta do ouvinte, que a gente defende a celeridade processual. Inclusive, a gente tem, como bom pernambucano que somos, né, eu gosto de brincar com isso, que quando a gente não é maior em algo, ou é melhor, ou as duas coisas juntas. Então a gente quer isso, a gente quer o TJPE ser referência nacional, de que os servidores sejam reconhecidos como um dos mais produtivos do Brasil. Com isso, a gente não quer que tenha precarização da força do trabalho. Né? Uma coisa é a qualidade do atendimento, celeridade processual, que isso não interfira na qualidade de vida também dos nossos servidores. Né? A gente quer atender bem a população, isso é um objetivo, acho que comum de todo mundo aqui, né? do sistema de justiça como um todo. Então, deixar bem claro isso. Então, sobre o CNJ, ele menciona, né, o Conselho Nacional de Justiça, que o atendimento presencial é a prioridade. Né? O tempo da pandemia, claro que as inovações tecnológicas, eu digo que assim, se algo ia ocorrer daqui a 5 anos, foi antecipado. Se ia ocorrer em 10, também foi antecipado. Então a gente teve que se readequar naquele momento, um momento difícil, né? A gente conseguiu, nem todas as ferramentas conseguiram a contento, né? A gente sabe disso. Foram criadas muitas ferramentas, acho que no bom sentido, do tribunal se modernizar e atender melhor não só a população, os advogados e tudo mais, as partes, mas a gente tem um comitê chamado Comitê de Priorização do Primeiro Grau no Judiciário, que faz um tempo, inclusive, que está sem reunião. A gente já pautava isso, olha, a gente precisa concentrar num instrumento único, porque, por exemplo, o advogado ia no e-mail, mandava o e-mail, aí mandava no aplicativo, e tal, isso não vai fazer com que o processo ande mais rápido, né? Então a gente precisa concentrar energia, focar, né? Qual é o que está dando mais resultado? É o aplicativo? Então vamos manter o aplicativo. É o e-mail? Vamos manter o e-mail. Ou quais, né, em vez de ter 5 formas de atendimento ao mesmo tempo, uma. Então é discutir o gerenciamento do tribunal, né, na lógica da tecnologia do atendimento. A gente quer atender bem, muitas vezes é um problema, por exemplo, computador, você está aqui com equipamentos de ponta, né, aqui na rádio. A gente tem computadores no tribunal que desde que eu entrei no tribunal, há 11 anos atrás, estão lá.
né? E aí os softwares vão sendo instalados. Imagina que um aparelho telefônico, toda vez que vai modernizando os aplicativos, ele vai ficando mais pesado. Então a gente tem esse problema que a gente precisa. O tribunal recentemente conseguiu um empréstimo, né, com um órgão internacional e tal, para inclusive modernizar o judiciário. Esse é um ponto principal para a gente pensar se o problema está com o juiz, está com o servidor e tudo mais. A gente tem que discutir o judiciário, como é que ele está hoje, né? Muito mais que isso, porque tem comarca, como o Dr. Gleison bem colocou, tinha comarca que tinha poucos servidores e outras com muito. É evidentemente que, em tese, né, a que tem mais vai produzir mais. Né? E como é que fica aquela que está com pouco? Não é justo também. Principalmente, né, as várias criminais, que tinha uma movimentação processual muito grande e poucos servidores. Né? A gestão do tribunal fez essa equalização. A gente tem algumas discordâncias na forma, né? A gente sempre deixou isso para a categoria e aqui aproveitando a oportunidade para a sociedade, para a OAB, mas a gente defende que sim, existe uma equalização, porque não é justo um colega estar trabalhando muito e outro pouco. Então a gente tem essas nuances, como foi colocado aqui a vara da infância, por exemplo, de afogados, pouco processo, tudo mais. A gente concorda com o debate que a gente tem que sim estar à altura da dinâmica da sociedade. Por outro lado, a gente defende a democratização, a gestão participativa, que também é fruto de resoluções de CNJ, dessa democracia, que a gente possa opinar, né? A gente enquanto servidor público e a OAB também, né? Porque está lá usufruindo do sistema de justiça. Para isso, inclusive, eu vou aqui aproveitar a oportunidade da rádio, em primeira mão, já tinha falado com algumas pessoas, mas a gente tem uma proposta do sindicato para se criar um conselho social do TJPE. Como seria né? isso? E aí, por exemplo, a representação do tribunal, das entidades representativas, do magistrado, servidores, a OAB, Ministério Público, Defensoria e a população também, para discutir isso. Então, o Fernando poderia ter oportunidade lá, se ele fosse um representante, discutir com o tribunal, com a OAB, onde é que está o gargalo. Eu acho que a gente precisa descobrir os gargalos da justiça para melhorar. Né? Então a gente tem um número razoável de servidores, né? Mas a gente precisa discutir onde é que está o gargalo. É no sistema eletrônico? Né? É numa demora, talvez, no despacho de alguns magistrados ou de servidores também? Para isso, como o próprio Fernando colocou, existem as correções, existe a corregedoria para isso. Onde não está funcionando, ok, né? Vamos verificar. E aqui, né, parabenizar a gestão da corregedoria atual, que a gente conseguiu um diálogo e fazer um termo de ajustamento de conduta, antes de punir um servidor com a coisa do tipo, porque muitas vezes a gente chega nas visitas, né, que a gente faz no interior do estado ou na capital, a gente não tem cadeiras boa, a gente não tem computador bom, tem gente que leva o seu próprio notebook para trabalhar. Então veja, muitas vezes a pessoa acusa, mas não sabe as condições de trabalho que estão sendo colocadas. A gente tem realidades muito distintas. O TJPE tem fóruns suntuosos, ao mesmo tempo tem prédios caindo ao pedaço. Então por isso que a gente precisa otimizar esse recurso público para garantir, né, que fóruns como Ouricuri, dentre outros, que estão com a situação muito precária, possa atender bem a população. Então isso é bom frisar, né, para a população que está nos ouvindo aqui, de que às vezes o problema não está no servidor, no magistrado, né? Está nas condições mais gerais. E aqui, para finalizar essa da pergunta, né, a gente tem essa atenção ao primeiro grau, né? É uma política nacional do CNJ, então a gente precisa investir mais no primeiro grau, né? Tem muitos servidores num equilíbrio aí também, foi uma das coisas que foi colocado no CNJ, do segundo grau para o primeiro, proporcionalmente. O maior volume processual está onde? No primeiro grau. Para quem está nos ouvindo e não está entendendo o que é primeiro e segundo grau, os juízes, por exemplo, são primeiro grau, os embargadores são segundo. Sim. Você entra com o processo, vai recorrer, aí sim vai para o segundo grau. Então, claro que a movimentação processual maior está no primeiro grau. Então, a gente tem que fortalecer esse primeiro grau, fazer políticas nesse sentido de incentivo e tudo mais. E aqui, eu queria frisar algo que, se a demanda não chegou, não significa necessariamente que não tem demanda. A demanda pode estar reprimida. E mesmo com um número que a gente estava discutindo aqui no intervalo, né, alto de advogados e tudo mais, mas nem todo mundo pode pagar um advogado. Para isso existe a Defensoria Pública. E ela não tem unidade, núcleos de defensoria em todo o estado. Então, por isso que a gente quer fazer esse debate com o Conselho Social que eu estou propondo aqui, para que a gente possa discutir junto, sociedade. Que o tribunal, como o Dr. Gleison bem falou, não pode ser um poder hermético. Né? Ele tem que estar nos princípios da gestão pública, da democracia, do debate. Por exemplo, quando a gente notificou o tribunal, foi até a gestão passada, não foi atual, né? Sobre os custos, né, exatos e o quanto vai ser essa economia exata, como foi colocado. Estima-se que seja 10 milhões, mas espera aí. E para manter, qual é o custo? Então, assim que a gente faz um debate mais aprimorado. Então, a gente precisa debater com número e com tranquilidade, porque a gente sabe que é importante atender bem a população, mas também não pode ser de forma atabalhoada, afobada, né? De fazer que... É uma dinâmica muito grande. Imagina uma pessoa que ela talvez nem entrasse na sua comarca, agora ela vai ter que se deslocar, ela não tem um recurso. Como foi colocado, ela pode ter o celular, mas ela não sabe mexer bem no celular, né? E o atendimento presencial é a prioridade. O serviço público deve ser a prioridade. Esse princípio da universalização, do acesso.
né? Então, ou Sim. seja, uma proposta interessante, a gente tinha perguntado no intervalo, se isso é uma novidade, né? Porque a gente desconhecia, sim, né? Está se avançando nesses postos avançados, que foi uma forma de mitigação, proposta inclusive pelo sindicato, né? De que tinha esse núcleo, para que a gente possa atender, a pessoa possa consultar presencialmente, possa fazer de lá talvez uma audiência virtual, mas também a gente defende que o juiz vá lá, né, naquela comarca Claro. que foi agregada como uma forma de mitigação. Ah, por exemplo, eu sou da comarca de Calçado, mas beleza, quando é que o tribunal vem para cá, para minha comarca? Então a gente tem ônibus itinerante que funciona muito bem na infância e juventude, dentre outros projetos, então por que a gente não levar esse ônibus ou comprar mais ônibus? Então, só que ao mesmo tempo eu fico me perguntando, qual é a economia real disso? Eu não sei, né? A gente precisa ter mais clareza sobre os números para opinar com forma mais decidida. Certo. Sim, melhorou ou não melhorou. Em princípio, eu tendo a acreditar que não melhorou. Gente, falando em números, rapidinho antes de chamar o intervalo, e aí nós voltamos para as nossas considerações finais. Antes a gente estava aqui no intervalo falando sobre essa estrutura para você que está em casa, está no carro, está no trabalho, entender um pouco ainda melhor. Aqui em Pernambuco são 550 juízes e desembargadores, somando 550 número fechado, entre juízes e desembargadores e servidores, cerca de 8 mil pessoas entre concursados e comissionados. Voltamos já já. Debate em rede. www.radiojornal.com.br. Debate na Supermanhã da Rádio Jornal, muito produtivo, mas como eu sempre digo aqui, gente, o relógio fica correndo atrás da gente, eu já vou voltar. Pedindo as considerações finais e agradecendo por esse debate tão importante ao juiz Gleidson Lima. Doutor, prazer recebê-lo e volte sempre. Prazer, Natália, prazer, ouvintes da Rádio Jornal, doutora Ingrid, doutor Alcides. Colocar o Tribunal de Justiça à disposição da Rádio Jornal, à disposição dos ouvintes, trazer essa mensagem de que estamos buscando, não é, sempre aprimorar o judiciário. Essa questão dos pontos de inclusão digital, nós também temos uma novidade, que partimos agora para uma secretaria única, uma central de processamento eletrônico, em que os processos serão divididos de maneira equânime entre os servidores, para que com isso também nós tenhamos uma maneira de melhor acesso à justiça, e dizer que, como o documento do tribunal diz, essa visão da agregação, ela visa aprimorar, ela visa equalizar, ela visa preservar o dinheiro público. Muito obrigado. Prazer, doutor, recebê-lo. Doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB, igualmente um prazer recebê-la, e suas considerações. Muito obrigada, Natália. Obrigada a todos que participaram, a todos os ouvintes. Esse tema é um tema de interesse da OAB de Pernambuco. Queria ratificar que nós estaremos acompanhando junto ao Poder Judiciário na busca de soluções que atendam não só o fortalecimento da advocacia, mas o fortalecimento da democracia. Porque um tribunal funcionando de forma eficiente fortalece todo o nosso Estado. Dizer que o OAB de Pernambuco está à disposição, vamos acompanhar, né, de perto não só as soluções alternativas, soluções paliativas, inclusive, mas pugnar sempre por um acesso à justiça de forma materialmente constitucional. E a gente também sempre está à disposição. Alcides Cardoso, aliás, Alcides Cardoso, confundi com o nome do vereador, já está sendo citado aqui, nem veio falar nada. Me desculpe, Alcides Campelo, ele que está representando o sindicato da categoria dos trabalhadores. Prazer recebê-lo e muito obrigada. Mais uma vez, Natália, obrigado aqui pela oportunidade da Rádio Jornal, né? A rádio que eu gosto muito de ouvir. Que bom. Estou sempre acompanhando, desde o futebol, a notícias como um todo, quando a gente está no carro dirigindo, né? E só rapidamente aqui, no tempo pouco que me resta, né? Falar que robô é importante para agilizar, sim, né? Tem muita coisa que é trabalho repetitivo, mas a população, seu João, seu Zé, Dona Maria, quando vai, ele vai no balcão de atendimento, e quem está lá é um servidor, né? E tem essas comarcas que foram, como foi citado aqui, que virou uma coisa única, né, centralizada, ficou só uma pessoa no balcão. Então ela tem direito a pelo menos ir no banheiro? Fica a pergunta, né? Então chegar alguém vai atendimento, então só tem uma pessoa. Tem que pensar nas condições de trabalho dos servidores. E nesse sentido também, que eu sei que é algo muito comum, pode ter aparecido muito aí, eu não estou acompanhando nas redes sociais, mas sobre celeridade, produtividade, a gente tem metas, muitas cobranças e muita produtividade. Inclusive está tendo muito adoecimento. Os adoecimentos mais comuns da nossa categoria é por lesão de esforço repetitivo ou por essa questão de esgotamento, burnout, ansiedade, depressão e tudo mais. Então, por isso que a gente discute uma campanha salarial, não somente em recursos, mas trabalho, remuneração e saúde dos servidores e servidoras.
E por fim, mais uma vez, né, como foi dito aqui pela doutora Ingrid, né, agradecendo aqui a oportunidade também, doutor Gleidson, mas falou de democracia. E isso é uma pauta muito cara pra gente do sindicato, que é a democratização do judiciário. Né, pra gente debater a democracia do judiciário. Tá aí uma sugestão de tema também pra Rádio Jornal, chamar a gente novamente para fazer esse debate. Simbora. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade aos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Obrigado. E esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast. Você pode voltar a ouvir quantas vezes quiser. Até amanhã. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.